época das chuvas e aumenta a preocupação com o Zika vírus. Este foi tema de uma palestra na PUC Minas. No mês da consciência negra, alunas da universidade promoveram várias atividades para ampliar a reflexão sobre igualdade racial. Nesta edição do Espaço PUC, vamos mostrar a contribuição da tecnologia para a alfabetização. Entrevista especial aborda orientação profissional e doenças da modernidade. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, o vírus Zika teve sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da floresta Zika, em Uganda, no continente africano. O contágio principal pelo Zika vírus se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti, que após se alimentar com sangue contaminado, pode transmitir o vírus durante toda a sua vida, atingindo a população que não possui anticorpos contra ele. Especialistas alertam para o crescimento dos casos da doença em 2018 e, em meio ao processo de conscientização, a PUC Minas foi palco de uma palestra sobre o assunto. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas recebeu a professora Sandra Valongueiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Graduada em Medicina, mestre em Demografia e doutora em Sociologia, Sandra explorou várias questões em torno do tema Zika vírus, um problema contemporâneo da saúde pública brasileira e mundial. A maior descoberta até agora é a causa, da microcefalia. Porque assim, o Zika em si traz dois problemas importantes, que é a microcefalia, ou o que a gente chama de síndrome da Zika congênita agora, porque vai além da microcefalia. Bebês que nasceram sem microcefalia podem desenvolver a síndrome da Zika congênita, e a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia neurológica ascendente, que pode inclusive levar a óbito. As mulheres são as principais afetadas pelo vírus. E em caso de gravidez, a situação é ainda mais grave. A mulher ela engravida com o propósito de ter um bebê saudável, Ninguém engravida para ter depois um resultado de que ela contraiu uma doença e a criança vai, de alguma forma, ter um risco de nascer com má formação. Então, psicologicamente, a mãe ela é totalmente afetada, porque ela começa agora a conduzir uma gravidez com uma possibilidade de ter uma criança com uma deformidade. O Zika vírus não é mais um assunto tão recorrente nos noticiários como há alguns meses, mas a população ainda precisa estar atenta para evitar possíveis contaminações. Este assunto ele tem uma interface com as ciências sociais, mais especificamente com a sociologia, de extrema relevância e importância, nesse caso, no que diz respeito à saúde e bem-estar da população, principalmente da população de baixa renda, que é a população mais exposta ao risco da síndrome de microcefalia congênita do Zika vírus. 2 anos depois da epidemia, a epidemia passou, mas as consequências para a vida das mulheres, para a vida das crianças e de uma população mais pobre, que é a população que está mais exposta, então isso se mantém. O processo de alfabetização das crianças é delicado e exige muito envolvimento por parte dos profissionais e também dos familiares. E a tecnologia pode ser uma aliada neste processo. Muitas escolas e faculdades que preparam os profissionais da educação estão antenadas nisso. Nos últimos anos, os instrumentos digitais se tornaram cada vez mais presentes nas nossas atividades diárias. E no campo da educação não é diferente. A introdução de elementos digitais no processo de alfabetização das crianças está abrindo um campo de facilidades na hora de ensinar os alunos. A alfabetização, no sentido tradicional, seria a criança aprender a ler e a escrever. Quando eu pego esse termo e trago para a cultura digital, então, a alfabetização digital seria o aprendizado
das técnicas, dos usos dessas tecnologias digitais. O processo de alfabetização com a cultura digital, ele amplia a percepção de alguns elementos da leitura e da escrita. A importância que nós vivemos num mundo onde ele é digital. Então não dá para a escola não considerar mais esse suporte de leitura e escrita como uma possibilidade de promover a leitura e a escrita dessas crianças. Na medida em que a criança vive no mundo letrado, né, e esse mundo letrado ele tem tanto suportes digitais quanto suporte impressos, ela deve iniciar o processo de ter esse contato com esses vários suportes, independente do momento. Agora, pensando na alfabetização, né, pensando no processo de alfabetização, e pensando no processo de alfabetização sistemático que aí acontece no espaço escolar, porque muitas vezes essas atividades de leitura e escrita, elas iniciam em casa, no espaço doméstico. Os pais começam a introduzir, a deixar o tablet, o celular com as crianças, com atividades de leitura, com jogos, com outras atividades que vão promover esse contato da criança com a cultura digital. Pensando no espaço escolar, as crianças, se nós tivéssemos nas escolas brasileiras dispositivos móveis, a gente poderia iniciar um pouco antes. Mas, por exemplo, aqui, pensando nas crianças muito pequenas, o acesso a um computador com o CPU e tudo mais é um pouco mais difícil por conta do maquinário, né, do espaço, do lugar de sentar da cadeira, que é difícil para eles acessarem o dispositivo digital. Fora isso, fora a questão que é física, o restante, independente da idade, na minha percepção, não interfere, porque a gente tem que promover o acesso à leitura escrita desde os anos, desde da primeira infância, né? Então eu percebo que as crianças pequenas, existem pesquisas fora do país com crianças bem pequenas acessando a internet, acessando alguns textos narrativos com dispositivos móveis. Então eu vejo que, independente da idade, a gente pode iniciar o acesso a essas crianças à cultura digital. As escolas estão apostando no uso de computadores, de telas interativas, de jogos digitais e de outras ferramentas como aliados no processo de alfabetização. Para as professoras, isso é capaz de criar uma forma mais interessante e dinâmica de aprendizado. Trazer para a escola de uma forma diferente, ampliando isso, está sendo muito legal, porque aí os meninos estão vendo literatura digital, literatura digitalizada, como que acessa a internet. A alfabetização ela vai acontecendo de uma maneira lúdica, tem tudo a ver com eles. Hoje está todo mundo muito digital, né? E eles usam isso muito. Então, quando a gente traz para a escola e usa também com eles, ampliando esse conhecimento que eles já têm, acho que contribui bastante. A cada semana são inúmeros os seminários, cursos, palestras e atividades culturais dentro da universidade. Para saber o que está rolando nessa semana, vamos ver os destaques de nossa agenda. A SECAC, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, divulga a agenda cultural deste mês. Na programação tem atrações como os concertos dominicais, divulgação de livros e até as sextas-feiras de música erudita. Os interessados podem acompanhar todas as atividades culturais programadas no portal da PUC Minas. A PUC Minas está com inscrições abertas para mais de 300 cursos de pós-graduação lato sensu em diversas áreas do conhecimento. O prazo de inscrição é até o dia 23 de fevereiro de 2018. Os interessados devem acessar o site pucminas.br/IEC. Mais informações pelo telefone 3319-4444. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a orientação profissional e as doenças da modernidade. Mas antes você confere mais uma edição do quadro Hashtag na PUC Minas, que mostra os personagens da universidade. A gente volta já já. Meu nome é
Igor, eu sou aluno de publicidade do campus Coração Eucarístico, estou no 8º período. Atualmente eu também sou monitor do laboratório do São Gabriel, laboratório de vídeo, no turno da noite. E eu acredito que ser aluno da PUC é uma experiência muito boa, porque está contribuindo muito para a minha formação, não só como profissional, mas também na minha formação humanística, assim, de convivência em sociedade. Todas as reflexões que a universidade traz, todo o espaço do campus, todos os professores sempre trazem, abordam muita coisa de atualidade em sala de aula. E a experiência como monitor do laboratório do São Gabriel também traz muita experiência boa, porque é um espaço de experimentação. É um espaço que eu posso criar algo assim baseado no meu gosto, que eu posso colocar em prática muita coisa que eu aprendo em sala de aula, muita coisa que eu aprendo lá também, e ao mesmo tempo eu acompanho trabalhos de alunos de outros cursos que não são o meu, então eu acabo adquirindo diversas linguagens, adquirindo outras formas assim de ver o mundo, outras formas de ver a comunicação mesmo. Estamos de volta. O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, mas as atividades de conscientização a respeito do racismo, preconceito e as desigualdades raciais são feitas durante todo o mês. E na tentativa de promover a igualdade para além de uma data definida, um grupo de estudantes da PUC Minas criou um coletivo que realizou várias atividades que valorizam a cultura dos negros. No mês da consciência negra, alunos da PUC Minas se reuniram em um coletivo e promoveram uma semana cheia de atividades que valorizam a cultura dos negros. Na arena do campus da universidade, aconteceram diferentes manifestações artísticas e debates importantes sobre resistência. O objetivo da semana é trazer esse ideal de representatividade mesmo, por ser um ambiente muito elitista, um ambiente onde a gente não encontra mulheres negras, negros em geral. Então, tipo assim, a gente quis meio que ocupar o lugar e dizer a gente está aqui e principalmente voltar isso para a comunidade negra, falar, tipo, a universidade é o lugar do negro sim. O coletivo surgiu em função do evento, que inicialmente ia ser um evento só do Prédio 13, só da comunicação. E aí a Stephanie incluiu a Gabi, que era da história, e a Gabi teve essa ideia de ampliar o evento para a PUC inteira. A relevância maior para a gente, assim como importância, é trazer a reflexão para dentro da academia, que é um discurso que a gente não vê aqui dentro e que a gente quer compartilhar e fazer com que outras pessoas dialoguem com a gente sobre esses temas. Moças, Mariana, Carla, Joana, corria pelo asfalto quente, os chinelos gastos, as vozes quase que sumindo, seus olhos ardendo, seus corpos cansados, gritavam incansavelmente: bala, R$1, é pra comprar leite. Fotos daquelas meninas espalhadas nos noticiários. Nenhuma pessoa sequer desceu da porra do carro. As fotos foram tiradas pela greta do vidro da janela. E elas ainda estão lá. Comoção nas redes sociais, nenhuma ajuda para a família das favelas. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a mostrar minha arte, já foi para poder colocar isso para outras mulheres. Eu me identifiquei como uma mulher negra. Antes eu não tinha essa plena consciência de que eu era uma mulher negra, porque isso nunca foi me ensinado dentro de casa. Então, quando eu passei pelo meu processo de transição capilar e me descobri uma mulher negra e comecei a escrever sobre as opressões que eu sofri enquanto mulher negra na sociedade, na escola e diversos outros espaços, eu acho que a minha escrita é o que ajuda, sabe? Outras pessoas que passam pelas mesmas questões que eu. E no feminismo negro também, que a gente tem as nossas opressões, as nossas lutas que não diferencia, mas são opressões diferentes que a gente sofre, então é um jeito diferente de discutir. Eu acho que o meu ativismo está ligado mais a essa parte. Uma das oficinas foi sobre maquiagem em pele negra, um mini curso com várias dicas e demonstrações. Quando a gente pensa em feminismo negro, a gente tem sempre que pensar nas diferentes vertentes. Então, a gente tem muita a independência da mulher pela autoestima e etc. Dentro do feminismo, a gente briga muito. A mulher não precisa passar maquiagem para se achar bonita. Realmente, a gente não precisa de maquiagem para se achar bonita. Mas quando a gente pensa em feminismo negro, a gente tem que pensar também na questão da representatividade. Então, a gente tem que pensar que as mulheres, durante muitos anos, foram invisíveis
para a grande mídia e para as marcas de maquiagem. Então, é uma questão importante a gente se posicionar para as mulheres que querem, porque nem todo mundo precisa passar maquiagem. A gente tem que ter a nossa autoestima, a gente tem que reconhecer os nossos traços, mas a gente tem que saber também, se eu quiser passar maquiagem, essa marca tem que me atender. A orientação profissional ajuda muitos jovens e também adultos a organizarem suas vidas e a visualizarem um caminho a ser seguido, seja nos estudos ou no mercado de trabalho. E os psicólogos exercem um papel importante neste processo. Esses profissionais também são importantíssimos no tratamento das doenças da modernidade, como a ansiedade e a depressão. Você confere mais sobre esses dois temas que acabamos de citar na entrevista a seguir. A psicologia pode ajudar muito na época do vestibular, seja na escolha do curso ou no acolhimento das inseguranças provenientes do estresse emocional. Para falar sobre isso, eu converso agora com a coordenadora do curso de Psicologia, Cláudia Ribeiro, e com a professora de Psicologia, Jaqueline Oliveira. Professora Cláudia, você acha que escolher uma profissão ainda adolescente é um grande desafio? Sim, com certeza, né? É um momento que é um momento de muita transformação para esse jovem, né? Então ele sai, né, de um período aí que é um corpo ainda que está em transformação, ele sai de uma, né, não está no corpo de criança mais, mas ele também não é ainda um adulto pronto. É um momento que a escola acaba cobrando muito isso, né? Ele tem que ter uma escolha profissional. É um momento que a família cobra, a sociedade. Então, assim, eu falo que os pais geralmente eles projetam, né, nos filhos, né? Eu gostaria que meu filho, né, fosse, né, profissional X ou profissional Y, fizesse, né, aquele curso ou que seguisse a carreira do pai ou a carreira da mãe ou de alguém, né, da família. E assim, o que é importante é o desejo do filho, né? A autonomia desse filho, dele poder escolher algo que ele goste, né? Então, a profissão vai ser dele, não a profissão da família. Tem hoje também várias opções, né? Você tem uma infinidade de cursos, né? Então, dentro de uma área, ele tem assim que saber o que é que ele vai fazer dentro daquele curso. Então, é um desafio grande, sim. E professora Jaqueline, falando um pouco das doenças da modernidade, quais são as principais delas? Pois é, Carol, é interessante estar aqui junto com a Cláudia, né? Porque ela trouxe essa questão da flexibilidade no mundo do trabalho. O mundo contemporâneo é um mundo muito complexo, é um mundo que nos abriu muitas portas, novas tecnologias, que é muito bom. Então, a gente vive num mundo globalizado, nós podemos mudar de emprego, ter flexibilidade, mas isso também gera angústias, né? Gera quadro de depressão, de pânico, temos também um grande número de toxicomania, né? Somos marcados mais por esses três quadros, depressão, pânico e toxicomania. O que seria a toxicomania, perdão? Existe uma tendência no mundo contemporâneo de uma certa vinculação a drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. É claro que uma pessoa que tem um quadro de pânico, de depressão, ela precisa se medicar e precisa ao mesmo tempo fazer uma psicoterapia, um acompanhamento. Mas às vezes as pessoas se automedicam e elas mesmas querem resolver, né? E existe um mercado que vende isso. É um mundo mesmo difícil, mas é um mundo também muito bom, que te oferece muitas oportunidades, né? Então, a gente pode colocar essas angústias num processo de atendimento, né? E seguir esse processo. Entendi. Então, seria uma forma de escapismo, você fala? Recorrer a drogas, álcool? Seria uma certa fuga da realidade. Claro que a gente não pode generalizar, a gente tem que escutar cada caso, as pessoas são movidas por motivos diferentes, né? Mas existe, assim, uma certa dificuldade de lidar com a realidade. A realidade é difícil mesmo, né, Carol? Então, pode ser que as pessoas busquem um escapismo, sim. Não podemos generalizar, mas é possível. Você falou aí sobre a questão dos medicamentos. Você acha que hoje existe uma medicação excessiva por parte da população? É uma coisa delicada, né? Porque se por um lado nós temos que reconhecer que o desenvolvimento dos medicamentos são muito importantes para a humanidade, né? Em todos os sentidos, tanto dos antibióticos quanto dos remédios
para sofrimentos psíquicos, mas de outro lado nós temos que ter cuidado mesmo com o uso excessivo, né? De tentar resolver tudo como se houvesse pílulas mágicas que seriam uma solução para todas as coisas. O ser humano é um ser que é marcado por uma certa angústia mesmo, e a gente pode criar outras maneiras de trabalhar essa angústia, de falar sobre ela, de praticar esporte, de meditar, né? Eu não acho que a gente deve demonizar o medicamento, mas não deve achar que ele é a primeira solução para todas as questões. Para finalizar agora, professora Cláudia, quais são os fatores mais levados em conta durante o processo da orientação profissional? Primeiro é assim, né, esse menino, você tem, a própria palavra fala, né, são as escolhas, né, então assim, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho, né, o que eu tenho assim, simpatias, né, eu gosto de dizer com os meninos sempre o seguinte, você tem que escolher atividades que você tem uma afinidade, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar de que forma, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar mais, assim, isolado, pensando, planejando. Então, assim, a gente tem que pensar, né, de questões né, dentro de características, né, de uma pessoa, né, de uma personalidade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje as pessoas precisam conhecer o que as profissões fazem, né? Então, hoje eu chamo muito de a orientação, ela não é só orientar, mas ela é muito mais informar, né? O que a psicologia faz, o que um curso de administração, um administrador vai fazer, um engenheiro. Então, é conhecer, né? E pegando o que a Jaqueline está falando, né? Que eu já trouxe lá atrás da flexibilidade. Então, assim, dentro de uma área, eu tenho lugares, né, infinitos para eu poder trabalhar. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Foram respostas muito esclarecedoras. E é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais da PUC TV Minas e também pode mandar e-mail com sugestões para a nossa redação. O endereço é espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e pela TV Horizonte. Até lá! Obrigada pela companhia. Tchau!